Os discípulos ainda estavam excitados pelo triunfo da entrada de Jesus em Jerusalém, acreditando que em breve ele seria um rei. Mas na ceia da Páscoa, Jesus explicou a eles que estava chegando o dia que o seu sangue seria derramado e ele morreria. Então Jesus deu a eles o pão e o vinho, como um símbolo do que estava para acontecer. Ele partiu o pão, que representava o seu corpo, que seria ferido na cruz. E ele distribuiu a seus discípulos o vinho, que representava o seu sangue, que seria derramado. Isto estabeleceu um costume que seria seguido até a sua segunda vinda. Após a ceia, Satanás agiu. Ele usou o discípulo chamado Judas Iscariotes, entrando no corpo dele. Aconteceu então que Judas se tornou o maior traidor de toda a história. Judas foi ao chefe dos sacerdotes a fim de trair o Senhor. Judas entregou Jesus aos religiosos por 30 moedas de prata. Então Satanás, acreditando que havia chegado a sua hora de triunfo, convocou para Jerusalém suas forças tenebrosas para destruir Jesus, a luz do mundo. Naquela noite, Jesus levou os seus discípulos ao jardim de Getsemane e deixou-os lá enquanto ele ia orar sozinho. A Bíblia diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca, estava pronto para tomar sobre si mesmo os pecados do mundo. Jesus orou dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos sacerdotes, escribas e anciãos, uma multidão com espadas e porretes. Judas lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus disse a eles que ele poderia orar a seu Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. O que seriam cerca de 72.000 anjos. Mas Jesus não permitiu que os anjos o defendessem, porque ele teria que ser crucificado, conforme as Escrituras. Com a prisão dele, Satanás se alegrou. Seu principal inimigo estava indefeso, e o momento da vingança do diabo havia chegado. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus,
a fim de o condenarem à morte. Eles perguntaram a Jesus: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia! Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Este acontecimento foi de acordo com outra profecia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizeis. Depois de ouvir os ataques a Jesus, Pilatos se sentiu politicamente ameaçado. Com medo, ele procurou um meio de escapar. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Os judeus não gostaram e se rebelaram, pressionando Pilatos. Este era um dia de festa especial para os judeus e Pilatos sabia que era costume soltar um prisioneiro neste dia. Pilatos queria que Jesus fosse solto. E os soldados trouxeram perante o povo um assassino chamado Barrabás. Eles teriam que escolher entre ele e o Senhor Jesus. Pilatos pediu à multidão que escolhesse aquele que seria solto, Cristo ou Barrabás. Para sua surpresa, todos gritaram ao mesmo tempo: Não este, mas Barrabás! Barrabás! Pilatos perguntou o que deveria fazer com o rei dos judeus. Eles clamavam: Crucifica-o! Pilatos não achou que Jesus havia feito nada para merecer a morte. Pensou que se mandasse açoitar Jesus, agradaria a multidão, e então poderia soltá-lo.